As exportações de produtos do agronegócio brasileiro atingiram o valor recorde de 15 bilhões e 200 milhões de dólares em abril deste ano, incremento de 3,9% sobre o resultado apurado no mesmo mês de 2023, quando ficou ali em 14 bilhões e 600 milhões de dólares. Quem analisa esse desempenho do setor para a gente é o consultor de agronegócio e colunista aqui do canal AgroMais, Celso Ricardo. Oi, Celso, bom dia primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Agromanhã, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Bom dia. Celso, a gente vê aí grãos, carnes, açúcar de cana, café, enfim. O crescimento em abril alcançou diversos segmentos do setor. Na sua avaliação, aqui a gente pode acreditar esse bom desempenho, pelo menos para o mês de abril? Olha, Felipe, eu acredito que nós devemos ficar satisfeitos com os resultados, porque nós estamos mostrando que o Brasil é um país que consegue desenvolver a sua operação e garantir volumes de exportação, tendo em vista um mercado internacional que nos oferece essa oportunidade para os negócios. Nós estamos falando, na grande maioria, de commodities, né? Que tem o seu preço regulado pelo mercado, mas nós ainda temos uma necessidade grande desse mercado internacional por volumes de produção. E essa grande expansão, ela vem a partir dessa necessidade de mercado e também da nossa capacidade produtiva, dos nossos estoques, né, da nossa possibilidade de atender uma demanda maior do mercado internacional. Então, analisando os ambientes internos e externos, nós devemos de ficar, como eu disse, satisfeitos pela nossa possibilidade de volume, mas isso me preocupa. Muitas das vezes esse resultado final, dentro de uma cadeia de valor, né, dentro da cadeia produtiva, ele pode, de uma certa forma, não mostrar algumas necessidades que nós temos no ambiente interno no Brasil. Mas o resultado, em termos de recorde de exportação, de capacidade produtiva, traz para nós brasileiros uma satisfação, tendo em vista, né, as inúmeras necessidades que nós temos dentro do Brasil, mas mesmo assim os volumes são satisfatórios e o mercado internacional nos possibilita, né, cada vez mais produzir e comercializar. Pois é, Celso, você falou em algumas preocupações, apesar do bom desempenho que a gente tem registrado em relação a números, pelo menos. Então, comenta um pouquinho com a gente, com a nossa audiência, em relação a essas preocupações assim, que surgem apesar desse bom resultado. Felipe, eu quando trato o agronegócio e olho ele em todos os cenários que eles oferecem, né, das fronteiras para fora e das fronteiras para dentro, eu considero o agronegócio antes, dentro e fora da porteira. O antes e o dentro está ligado a tudo que acontece desde o preparo da terra até o produto final. E aqui no Brasil, nós temos esse grande problema, dentro da porteira. O fora da porteira, a logística, né, as exportações e os mercados, eles absorvem o que nós produzimos e esse resultado final tem um impacto positivo para o Brasil e para as indústrias. Mas como que está o campo? A gente sabe que nesse recorde de exportação, nós tivemos a soja, as carnes e o álcool e o etanol como os grandes, né, produtos que fizeram a diferença. Mas se nós analisarmos, o sojicultor ele passa por um problema muito grande, custo com alta representatividade no preço da soja e o preço da soja é baixo. A lucratividade e o rendimento está baixo em termos financeiros para o sojicultor. Quando nós vamos para as carnes, nós vimos que a carne bovina teve um aumento de 70% nas exportações, mas o preço da arroba do boi no mercado interno ele baixou. E nós, num passado recente, usamos a China para justificar que o preço do boi, a queda na arroba do preço do boi foi por causa desse mercado. Mas nós sabemos que os grandes grupos no Brasil exportam para mais de 60 países, a arroba comercial de venda é satisfatória. E aí nós chegamos no etanol, né? Mas nós sabemos que o produtor e o processador ainda estão com muito problema em termos de divisão de lucros. Então, o setor primário no Brasil passa por problemas, né? E nós temos que dar ênfase para esses problemas para nós equalizarmos os resultados e aí sim nós podemos afirmar que o Brasil está, né? O agronegócio brasileiro está num processo de lucratividade, de sucesso e de boas projeções. Caso contrário, nós estamos trabalhando somente os números finais, que é bom para o Brasil e é bom para a indústria, mas o campo não está colhendo bons resultados.
Preciso, né, voltar esse olhar para dentro da porteira, porque é imprescindível que o agricultor, o produtor rural, ele entre nesse escopo da lucratividade para que a integralidade dos números seja de fato celebrada, né? Bom, mas quando a gente dá uma olhada nesses números de abril, por exemplo, a gente pode colocar na conta da China esse aumento de demanda, ela ajudou, o país asiático ajudou a gente a alcançar esse bom resultado, a gente pode colocar aí na conta da China esse bom desempenho? Com certeza, o mercado chinês é um grande mercado, ele absorve grande volume, né, daquilo que é produzido no Brasil. Claro que o mercado da China ele está mais estabilizado, a China já entendeu a sua importância no mercado mundial, internamente a China está equilibrada em termos de produção e necessidade, né, dentro da China, ela é uma grande produtora de alimentos. Eu acredito que a China hoje, caso ela não tenha nenhum problema sanitário ou climático mais grave, a China já entendeu bem a sua necessidade de consumo e ela estará no mercado mundial muito estável. Ela não vai cometer nenhum equívoco de acelerar um processo, né, principalmente com relação aos preços pelo mundo. E a expectativa de um novo mercado para fazer essa mexida, né, nos países produtores, eu acredito que nós não temos uma expectativa muito cedo. Então, agora, mais do que nunca, em termos de planejamento, gestão e organização, o Brasil precisa, ou melhor, já passou da hora, né, de olhar das fronteiras para dentro, entender o que os 26 estados podem produzir e nós começarmos a trabalhar em indicadores como custo de produção. Se o Brasil conseguir reduzir o seu custo ou a representatividade desse custo no preço final das commodities, nós conseguimos viabilizar a produção dentro do mercado interno e ampliar o leque no mercado internacional, e não somente ampliar, mas garantir lucratividade na hora da comercialização. Que é o que a gente busca, né? Que o agricultor, o produtor rural busca. Celso, eu queria agradecer a sua participação com a gente mais uma vez, traduzindo um pouquinho, né, esse bom desempenho que a gente viu, de fato destrinchando um pouquinho o que significa esse resultado apresentado pelo país em abril. Queria desejar a você um ótimo resto de semana. A gente volta a conversar na semana que vem sobre um novo assunto aqui no Agromanhã. Obrigado. Obrigado, Felipe. Prazer estar com vocês mais uma vez aí.